boa noite a todos os irmãos, boa noite lá para casa. É bom estarmos juntos? É muito bom estarmos juntos, independentemente da separação, ainda assim continuamos juntos a louvar a Deus, amém? Porque não há nada que nos possa separar do seu amor e do amor uns dos outros, amém? Porque Ele sempre permanece em nós, aleluia! Contigo eu vivo.
este é o nosso desejo, Pai. Que a cada dia, Senhor, possas curar o nosso coração, pois ele é enganoso, Deus. Que todos os dias tu possas abrir o nosso olhar para ver aquilo que tu vês e não aquilo que nós vemos, Pai. Para que possamos mostrar todos os dias o teu amor aos outros, como é bom viver no teu amor, como é bom estar guardados no teu amor, Senhor. Quebra, Deus, o nosso coração, porque tudo aquilo que nós somos, nós entregamos a Ti, para podermos viver continuamente, todos os dias, até à eternidade, Senhor. Queremos viver todos os dias na Tua presença, até à eternidade, Senhor. Queremos dizer-te todos os dias, Pai, que Te amamos, que todos os dias temos um prazer tão grande de poder levantar a nossa voz para Ti e dizer, Senhor, eu sou Teu, Pai. Independentemente de toda a situação, de toda a circunstância, os nossos olhos estão colocados em Ti, Pai. Os nossos olhos, Pai, estão a olhar para o alto, sabendo que a resposta vem de Ti, Senhor. Que nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos físicos veem, Senhor, mas que nós vivemos pela fé, pelo aquilo que Tu trazes aos nossos olhos espirituais, Senhor. É nisso que nós nos queremos firmar, Senhor, naquilo que é sobrenatural, não é naquilo que é natural, Senhor, mas é naquilo que nos leva para a eternidade, Senhor. Aquilo que nos leva a estar na Tua presença, Pai. Aquilo que os outros não veem, mas que nós podemos ver contigo, Senhor. É nesse secreto, Senhor, guardados em Ti, Senhor, que nós queremos permanecer todos os dias até à eternidade. Hosana, aleluia. Aleluia. Quando estamos confinados, pode-nos até parecer que estamos presos, mas na verdade não estamos presos. Nosso espírito não está preso e a palavra de Deus também não está presa. Conta-se a história de um motoqueiro que passeava assim numa estrada deserta, quando de repente viu um pássaro bem bonito, assim do estilo dos papagaios, mas que não é bem um papagaio. E vinha de frente para ele e ele percebeu que o passarinho ia chocar com ele, tentou desviar-se, mas não conseguiu, e o pássaro ainda raspou no seu capacete. E quando o motoqueiro percebeu, o pássaro tinha caído e ele parou a moto, foi ver do pássaro, muito condoído, e percebeu que o pássaro ainda respirava, mas estava inconsciente. Então levou-o para a sua casa, meteu dentro de uma gaiola. Ele por acaso até era veterinário, até era especialista em aves e, portanto, não ia deixar ali o pássaro sozinho porque podia ajudá-lo. Colocou-o dentro então de uma gaiola e tratou dele com todo o carinho. 2 dias depois o pássaro acordou e olhou à sua volta e viu as grades. E depois olhou outra vez bem e viu outro pássaro dentro de outra gaiola, ali perto. E perguntou-lhe, olha, onde é que eu estou? E o pássaro disse-lhe, estás na prisão. O que é que foi que tu fizeste? E o pássaro disse, não me lembro bem, mas acho que choquei com um motoqueiro. Acho que atropelei um motoqueiro. Muitas vezes nós podemos estar assim como o pássaro. Não me lembro bem, mas à minha volta parece que existem grades. À minha volta parece que existem prisões. Não percebo muito bem como é que aqui vim parar. Não sei muito bem como é que daqui hei de sair, mas tenho assim uma breve lembrança. Parece que atropelei alguém ou alguém me atropelou. Hoje o nosso tema é este, prisões. Mas não são prisões atrás das quais nos encontramos com grades. Também não são as prisões das paredes da nossa casa no sítio onde nós estamos confinados. São as prisões dentro das quais nós nos confinamos, dentro das quais nós nos colocamos pelas nossas formas de pensar. Pedro era um discípulo de Jesus, um discípulo que passou a conhecer prisões. Um discípulo que era bastante impetuoso, se nós nos lembrarmos de Pedro, o seu caráter, a sua personalidade, ele era uma pessoa
muito impetuosa, que tomava decisões assim de repente, sem pensar. Era aquele que se atirava para dentro da água, sem pensar, só para ir ter com Jesus. Foi aquele que disse: olha, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele saltou do barco e foi. É aquele que cortou a orelha do sumo sacerdote na tentativa de defender Jesus. É aquele que disse: se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele que disse: tem calma, nada de mal te vai acontecer, eu darei a minha vida por ti. Mas que depois, perante a dificuldade no julgamento de Jesus, antes que o galquentasse, o negou 3 vezes. Pedro, o impetuoso, é aquele que foi chamado a controlar a sua força através de uma experiência de rendição depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus lhe perguntou: Pedro, tu amas-me? Por 3 vezes, e ele disse: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu amo-te eu amo-te apesar deste caráter impetuoso. Eu amo-te apesar de às vezes agir sem pensar. Eu amo-te apesar de às vezes dizer aquilo que não quer dizer. Eu amo-te apesar de. Este Pedro foi também a voz para os judeus. Voz para os judeus. E neste sentido, quando Pedro estava em Jope a orar e viu no terraço da casa uma visão na qual descia um lençol cheio de todos os tipos de animais impuros para a lei judaica, e ouviu uma voz que lhe dizia: levanta-te, mata e come. E ele disse: não, eu de maneira nenhuma iria conspurcar-me estando aqui a comer animais que são impuros pela lei. E foi desafiado a quebrar essas barreiras, essas prisões mentais do preconceito para com os gentios. E foi chamado a ir aos gentios e levar o evangelho aos gentios. Pedro era aquele que estava no círculo íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Na altura em que Pedro viveu, portanto, na altura em que nós hoje vamos encontrar Pedro aqui na nossa história, estamos a falar de um meio político ou religioso muito complicado. O país da Palestina está debaixo do jugo romano. E são colocados ali reis de acordo com a coroa, de acordo com o Império Romano. Lembramos-nos de Herodes, lembram-se de Herodes, aquele que mandou matar as criancinhas para que, quando Jesus nasceu, na tentativa de, nessa matança, também matar Jesus. Lembram-se depois do outro Herodes, que mandou matar João Batista, degolar João Batista, porque João Batista o confrontou com o seu pecado. Este outro Herodes, que hoje encontramos nesta história, é, portanto, Herodes Agripa II, sobrinho de Herodes Antipas, que era o tal assassino de João Batista e que é neto de Herodes o Grande, este que decretou a morte de todas as crianças de Belém por causa do seu intento de matar o menino Jesus. Este Herodes do qual falamos hoje e que aparece aqui na nossa história, que está no princípio da igreja de Atos, portanto depois da ascensão de Jesus, e quando os discípulos começam a pregar e milhares se convertem assim, e a igreja está em grande ascensão, em ameaça ao poderio religioso e político instalado. Então este Herodes começa a perseguir a igreja, mas começa a perseguir a igreja por uma razão. Chama-se Herodes Antipas II e ele é, portanto, sobrinho do Herodes Antipas que matou João Batista e neto do outro que matou as criancinhas na altura em que Jesus nasceu. E a razão pela qual ele queria fazer isto é porque os líderes judeus estavam, os fariseus, não é? Estavam muito irritados com o crescimento da igreja, muito irritados com o facto de que quando os discípulos falavam, as coisas aconteciam e as pessoas se salvavam assim em grandes milhares. Eles estavam muito irritados, não conseguiam de qualquer forma opor-se ao povo e precisavam do poder político associado ao poder religioso para se opor. Então, este Herodes, para agradar, que não era judeu, atenção, ele não era judeu,
e, portanto, para agradar aos judeus, ele tinha de fazer alguma coisa. E ele percebeu, ao prender e matar Tiago, que foi Tiago, irmão de João, que foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer por causa do Evangelho. Morto à espada significa que, portanto, foi decapitado, a única morte que está registada no Novo Testamento dos apóstolos é esta, e aconteceu em cumprimento daquilo que Jesus tinha dito a Tiago e ao seu irmão João, quando afirmou que os dois beberiam do mesmo cálice que ele iria beber. Está em Mateus 20 a 23, e de facto a morte de Tiago veio cumprir isto que Jesus estava a dizer, e o exílio de João, seu irmão, foi também o cálice que lhe foi dado a beber. Mas o objetivo das perseguições para Herodes era cair na graça dos judeus, uma vez que ele não era judeu, ele era edomita, era de Edom. Ele queria cair na graça dos judeus, uma vez que era rei deles. No entanto, para os fariseus, para os religiosos, os líderes religiosos, era que a palavra de Cristo, que o nome de Cristo, que eles tinham conseguido matar Jesus. Agora, os seus discípulos que proclamavam a ressurreição andavam por todo lado a falar dele novamente. Isto era um grande incómodo para eles. Eles tinham que fazê-los calar. E, portanto, prenderam-nos várias vezes. Se nós formos a Atos, no capítulo 4, nós vemos que eles prenderam os apóstolos logo ali no início da explosão, por assim dizer, do Evangelho em Jerusalém. E, portanto, eles prenderam-nos e prenderam Pedro, e depois disseram, não conseguiram mantê-los presos porque não conseguiam ter factos que os obrigassem a mantê-los presos. E, portanto, quando os soltaram, disseram a Pedro e aos apóstolos: é melhor vocês não falarem mais no nome de Cristo. E Pedro disse que não iria fazer isso porque mais importava obedecer a Deus do que aos homens. O objetivo das perseguições para eles era aquele de impedir a palavra. Mas sabe uma coisa? A palavra nunca está presa. A palavra do Senhor não está presa nunca. Portanto, esse objetivo satânico de prender a palavra não é possível de ser cumprido. A palavra de Deus nunca está presa. Em Atos 12, 6 a 11, conta-nos esta história, que é contada no capítulo 12 de Atos, e como estamos em casa e temos tempo, até podemos depois ler todo este capítulo, mas nós vamos ler apenas aqui alguns dos versículos. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, isto porque não o apresentou imediatamente ao povo, depois de ter prendido Pedro, não o apresentou imediatamente porque havia uma lei judaica que se deveria aguardar que passasse a Páscoa. Estávamos exatamente nos dias da Páscoa, da festa da Páscoa, e, portanto, Pedro teve que ser guardado na prisão. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava a dormir, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Portanto, estamos a imaginar a situação. Pedro está a dormir entre 2 soldados, um de cada lado, preso com correntes, com cadeias, e depois há guardas que estão na porta da cela, há guardas que estão no portão da cadeia, e de repente aparece o anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela, e o anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo disse-lhe: aperta o cinto e amarra as sandálias. E Pedro fez aquilo que o anjo mandou. E depois o anjo disse-lhe: põe a capa e vem comigo. E assim Pedro fez. Então Pedro saiu da cadeia seguindo o anjo. Mas Pedro, na verdade, não sabia se de facto o anjo estava a libertar. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro, depois pelo segundo posto da guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. E o portão abriu-se sozinho, e eles saíram e andaram por uma rua, e de repente o anjo foi embora. E então Pedro compreendeu que o que estava a acontecer era real, e disse: agora sei que de facto o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer.
Bem, nós lemos de Atos 12, 6 a 11, desculpem. Bom, parece que para os judeus, isto era muito estranho, parece que Pedro tinha o hábito de romper prisões. Reparem, esta já era a terceira prisão de Pedro. A primeira foi aquela que encontramos em Atos 4, que eu vos falei, que eles não conseguiram mantê-lo na prisão muito tempo porque não tinham provas e o povo estava ali a vigiar. Depois, no capítulo 5, eles conseguem prender Pedro e João e eles estão na prisão e o que é que acontece? Miraculosamente, com a ajuda de um anjo de Deus que abre as portas da prisão, eles saem da prisão. Agora no capítulo 12 é a terceira prisão de Pedro. Para os judeus é incrível. Este homem tem o hábito de romper prisões sobrenaturalmente. E ouçam, que isto se possa ser dito de cada um de nós. Que nós possamos criar o hábito de romper prisões. Todas as prisões que nos limitam, que nos impedem de ver, que nos impedem de avançar, que nos impedem de vencer, que nos impedem de crer. Que sejamos capazes de a romper sobrenaturalmente. Nada nem ninguém pode domar-nos ao medo se nós quisermos romper as prisões do medo na nossa mente, na nossa vida. Esta terceira prisão de Pedro. Desta vez fez com que era a terceira vez e, portanto, eles queriam assegurar-se que desta vez Pedro não ia conseguir romper as cadeias, não ia conseguir fazer o milagre, a magia de sair de dentro da prisão. Então eles colocaram-nos em segurança máxima. Por isso é que havia tantos soldados à volta dele, incluindo 2 soldados a dormir amarrados a ele, não é? Com as cadeias, dentro da própria cela. Depois, de fora da cela, havia mais 2 soldados que também estavam de guarda. Depois, 2 portões de ferro que também eram guardados. Portanto, ele estava mesmo bem acondicionado, bem guardado, estava bem preso. Desta vez, os seus algozes tinham certeza que com tanta segurança não era possível ele sair. Desta vez, Herodes iria apresentá-lo e ele iria ser morto. Desta vez, eles iriam vencer e eles iriam aprisionar e impedir a palavra de ser pregada. Bem, então e o que é que se passava com Pedro? Vocês conseguem imaginar-se nos sapatos de Pedro? Estão presos com 2 soldados ao lado e Pedro está a dormir, sono no meio da tribulação. Quem consegue dormir no meio da tribulação? Ele está a dormir no meio da tribulação. Na outra vez ele estava a cantar louvores a Deus. Agora ele está a dormir no meio da tribulação. A verdadeira paz assenta na confiança em quem rompe prisões e não se deixa limitar pela realidade momentânea da prisão. E porque Pedro tinha a verdadeira paz, ele era capaz de dormir no meio da tribulação. Porque ele a sua mente não estava presa, o seu corpo estava, mas a sua mente não estava presa àquele momento de prisão, àquela realidade momentânea. E então alguma coisa acontece de repente. Diz que de repente houve uma luz na cela e um anjo tocou no ombro de Pedro e o acordou. De repente alguma coisa aconteceu. Sempre que alguma coisa sobrenatural acontece, é de repente no reino natural. No reino sobrenatural não é de repente. Existe um planeamento, existe uma continuidade. Não existe uma linha de tempo, existe uma continuidade. Mas no reino natural, que tem tempos e estações, minutos, que tem minutos e segundos, de repente, inesperadamente, acontece no natural aquilo que é sobrenatural. O anjo não tocou nas cadeias, mas elas caíram sobrenaturalmente. Bom, nós até podemos pensar assim, mas espera aí, Tiago tinha morrido. Por que Pedro foi salvo e Tiago não? Pois, não sabemos, não temos resposta. Mas acreditamos que Deus é bom, que Deus é sábio e que nós podemos sempre confiar nele, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Mesmo que não consigamos compreender as circunstâncias, mesmo que não faça sentido, ele faz sentido.
Quando nós colocamos a nossa inteira confiança na bondade de Deus, encontramos verdadeira paz, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Sabemos que Deus está no controle, apesar de muitas vezes todas as circunstâncias à nossa volta dizerem que Deus não está nem aí. No entanto, Ele está no controle. Bom, então Pedro sai da prisão foi onde deixámos a história. Pedro sai da prisão seguindo o anjo. Depois vão por uma certa rua e de repente o anjo desaparece. E Pedro descobre, quando vê que afinal está no meio da rua, é quase como se tivesse acordado de um sonho. Aí ele percebe, ele até achava que aquilo não sabia muito bem se era real, mas aí ele percebe, agora eu estou livre. E quando ele percebe que está livre, ele também percebe que tem que fazer alguma coisa com a sua liberdade. E ouçam, isto é extraordinário. Sempre que nós percebemos que estamos livres das prisões, sempre que nós percebemos que conseguimos romper com prisões na nossa alma, romper com prisões na nossa mente e que encontramos liberdade, que encontramos um espacinho para respirar, é a altura de decidir o que fazer antes que percamos a liberdade. E, portanto, ele, livre, teve de decidir o que fazer com essa liberdade. E o que é que ele decidiu? Bom, ele decidiu ir para a casa da mãe de João Marcos, e aí encontrou uma igreja que ora. Nós sabemos, pelo texto bíblico, pelo resto da história que não lemos, sabemos que a igreja estava a orar. Os irmãos estavam a orar por Pedro, que estava na prisão, estavam a orar por ele, estavam a orar pela libertação dele, estavam a orar por ele. Mas há uma coisa aqui muito interessante nesta história, é que esta igreja que ora era composta por várias gerações. Havia várias gerações dentro daquela casa a orar por Pedro. Outra coisa muito interessante que nós podemos ver é que esta igreja estava unida com um propósito. O propósito era orar pela libertação de Pedro, era orar por Pedro. Portanto, eles estavam todos unidos, várias gerações, com o mesmo propósito. Isto é uma coisa extraordinária, porque isto é ser igreja. Unidos, várias gerações, com o mesmo propósito. Isto é ser igreja. Agora, também há outra coisa muito interessante, é que a igreja é composta de pessoas, e as pessoas são humanas, têm sentimentos e também podem ter prisões mesmo quando oram. Reparem, qual era a prisão? Eles estavam a orar por alguém que estava na prisão, de repente esse alguém aparece à porta, uma jovem menina vai abrir a porta e eles dizem, olha, o Pedro está ali fora, está ali à porta. E eles dizem, isso é impossível. Ouçam. Isso é impossível. Era uma igreja presa com o desespero do medo. E eu, quando estava a ler este texto, estava a pensar, quantas vezes nós oramos não por fé, mas por desespero de medo? A diferença entre estar à espera de ver acontecer tem a ver com aquilo que nos leva a orar. A resposta à oração deles surgiu também de repente. Eles estavam a orar com muito fervor, mas eles não estavam à espera da resposta da oração. Pelo menos tão de repente. Pelo menos tão rápido. Eles não estavam preparados para ver a resposta. E isso, igreja, fala-nos de alguma coisa. Fala-nos que nós precisamos estar unidos, todas as gerações, unidas no mesmo propósito. Fala-nos que nós precisamos de abraçar com fé e com coragem motivos pelos quais lutamos e pelos quais oramos. E fala-nos que nós precisamos nos preparar para a resposta e de esperar a resposta de repente, porque ela vai chegar. E essa é a fé que nos move. Nós oramos, nós confiamos, nós unimos, nós vencemos. Aquilo que nós oramos é isso que nós vamos ver acontecer. Eles disseram à menina, estás fora de ti. Então, como é que eles estavam a orar fervorosamente em favor da libertação de Pedro? Será que eles não deveriam estar à espera que ele aparecesse? Não, eles, na verdade, quando Pedro bateu à porta, aqueles que lá estavam dentro não oravam, não estavam à espera que as suas orações fossem respondidas. Às vezes, as prisões do pensamento impedem-nos de ver um futuro com fé e confiança. Então, quando nós estamos a orar, em vez de nos ligarmos apenas ao desespero que nos levou a orar,
tentemos ouvir aquilo que Deus nos diz para estimularmos a nossa fé durante a oração, de maneira que não seja apenas uma conversa de um sentido, mas haja uma conversa de dois sentidos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus que não está presa, a nossa fé é estimulada e nós continuamos a orar e a confiar com expectativa de que nós, de repente, vamos ver acontecer a resposta à nossa oração. Há sempre uma escolha: orar desta forma, com fé, ouvindo e confiando na palavra de Deus, ou então orar apenas na tentativa desesperada de não sucumbir e de nos mantermos à tona. Também é uma forma de oração. Pedro fê-la quando ele sentiu que estava a sucumbir nas águas, quando saltou do barco para ir ter com Jesus. Ele também disse: Senhor, socorre-me. E na verdade aquela foi uma oração de se manter à tona. Era o que ele queria, era apenas manter-se à tona. Mas o que ele recebeu não foi só isso. O que ele recebeu foi a mão de Jesus para o segurar e a palavra. E a palavra dizia o quê? Então Pedro, homem de pouca fé, vá lá, levanta-te lá. Vamos lá. Vamos crescer na fé, vamos desenvolver a fé, vamos acreditar. Seja qual for a resposta, a palavra não está presa. Seja que tu estejas simplesmente a orar em desespero, de medo, para te manter à tona, ou seja porque tu estás mesmo à espera e estás a orar com fé para ver acontecer, a palavra de Deus não está presa. Por isso, escuta a palavra de Deus. Ela tem poder para fazer cair hoje as tuas cadeias de pensamento negativo. A palavra de Deus hoje tem poder para fazer cair as cadeias de pensamento depressivo, opressivo, desesperançado. A desesperança é a falta de espera. Falta de espera, sem esperança. Então, seja qual for a tua situação nesta noite, ouve a palavra, pega na palavra, porque é a palavra, a mão de Deus que está contigo e a palavra de Deus que te trazem para cima, de maneira que a tua fé expectante pode ver à porta, a bater à porta, a resposta às tuas orações. Quando a resposta às tuas orações bate à porta, qual é a atitude que tens? De incredulidade ou de louvor? Qual é a atitude? Incredulidade ou de louvor? E a igreja que estava reunida naquele dia, na casa da mãe de João Marcos, tinha a atitude da incredulidade. Mas quando foram confrontados com Pedro, ele continuou insistentemente a bater à porta, até que eles foram abrir a porta. E quando viram Pedro, quando foram confrontados com a resposta à sua oração, então eles deram graças a Deus. Eles louvaram a Deus por aquilo que Deus tinha feito. Porquê? Porque, mais uma vez, aquele hábito de quebrar cadeiras sobrenaturalmente tinha acontecido. Mais uma vez, um milagre tinha acontecido. Mais uma vez, de repente, Deus tinha feito cair cadeias de uma forma sobrenatural. E a minha oração é que nesta noite Deus também faça cair cadeias de uma forma sobrenatural nas prisões mentais de cada um daqueles que me ouve, de cada um daqueles que está a sofrer como aquele pássaro dentro de uma gaiola e que não sabe porque é que está ali. Ainda assim, prisões de medo, prisões de opressão, prisões de depressão, prisões de falta de esperança, prisões de falta de paciência, em que acham que já não são capazes de aguentar mais. Eu oro para que agora mesmo, de uma forma sobrenatural, a palavra de Deus, faça cair as cadeias, e quebre as prisões, e traga liberdade. E quando tu te vires livre, não te esqueças, tens de saber o que fazer com isso. Faz alguma coisa com a tua liberdade. Querido Jesus, nesta noite eu quero pedir-te por todas as pessoas que estiveram a ouvir e todas aquelas que ainda hão de ouvir esta palavra. E em nome de Jesus eu oro para que estas cadeias caiam. Em nome de Jesus. Eu oro para que haja salvação. Eu oro para que haja aproximação do teu coração, Senhor Jesus. Tu te faças luz na vida destas pessoas. Em nome de Jesus.
É com grande alegria que nós estamos juntos todas as sextas-feiras às 21h e todos os domingos às 10 da manhã para trazer sempre uma mensagem de esperança e de fé. Também é com uma grande alegria que nós contribuímos generosamente para que o trabalho da causa desta igreja local se possa continuar a desenvolver. Deus vos abençoe e até domingo às 10.